Então, pessoal, conforme vocês têm acompanhado no noticiário em geral, aqui no meu canal, inclusive, porque eu sempre trato desse tema aqui, o Brasil realmente está tendo números do seu desempenho econômico bastante frustrantes, principalmente nesse terceiro trimestre que começou com o mês de julho, né? Julho, agosto e setembro. Informações que a gente já tem bem consolidadas aí, por estarmos já no final de outubro, né? O ano está voando realmente. E com base nesses novos números que nós temos à disposição agora, e que já refletem, como eu gosto sempre de pontuar, os impactos do governo Lula na economia brasileira, afinal de contas já temos aí quase 10 meses de governo Lula, então, com base nesses números e nesses dados que nós dispomos agora, o mercado começa a rever as suas projeções para a economia brasileira e olha só que situação tensa que nós temos diante de nós a partir de agora. Com base nesses novos dados e nessas previsões do mercado, pode ser que o Brasil entre em recessão técnica no final do ano, o que implica dizer 2 trimestres seguidos com redução da economia com queda no PIB. Vamos dar uma olhada nesses números, nos números aqui da previsão econômica e ver o que o mercado está prevendo para o Brasil, então, nos próximos meses até o final deste ano. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, não é? Então tivemos números decepcionantes apresentados recentemente, aí, principalmente no que se refere aos primeiros meses deste terceiro trimestre, julho e agosto principalmente. O mercado então fez as suas revisões aí em relação ao crescimento econômico. O mês de agosto teve um recuo de 0,77% aqui do PIB, conforme eu já trouxe aqui no canal, inclusive, dados preliminares do Banco Central, ainda não é informação do IBGE, mas já dá uma boa base para isso, né? Então, a pesquisa aqui, Projeções Broadcast, que é feita com 30 instituições financeiras, que faz uma projeção mediana de cada projeção individual, faz uma média desse pessoal todo aí. Então, eles fizeram uma revisão para baixo dos próximos 2 trimestres. Havia uma previsão aí de estabilidade para ambos os trimestres, isso aí um mês atrás, essa previsão um mês atrás. Então, haveria aí 0% de crescimento. Nem vai crescer nada, nem vai diminuir, vai ficar estável. Então, isso saiu de uma estabilidade há um mês atrás para agora uma queda de 0,2% no PIB deste terceiro trimestre, que já está fechado, né? E uma queda aí de 0,1 trimestre, que é esse que nós estamos agora, outubro, novembro e dezembro. Então, o mercado está projetando uma queda aí, embora leve, né, não é uma grande derrocada da economia, mas já é uma queda a ser levada em conta caso isso aqui realmente venha a se concretizar. É isso que o mercado está prevendo. E aí, isso coloca o Brasil automaticamente, se esse cenário vier a se concretizar, né, coloca o Brasil automaticamente num cenário, num status aí de recessão técnica, que é basicamente 2 trimestres consecutivos com recuo na atividade econômica. Lembrando que isso aí foi visto no Brasil a última vez no final do segundo trimestre de 2020, por conta, obviamente, da questão da pandemia. Estávamos no começo dessa história, tudo fechado, tudo parado. É como eu gosto de dizer, né? A qualidade econômica do governo Lula, os números apresentados e observados pela sociedade de forma geral, são equiparáveis ao período da pandemia, né? Tal é o grau de destruição econômica que o governo Lula, com Fernando Haddad à frente da pasta da economia, é capaz de fazer. Então aqui alguns nomes do cenário econômico foram ouvidos de fato a esse respeito aqui, por exemplo, a G5 Partners, que é uma dessas instituições financeiras aí e tudo mais, eles recuaram 0,2% aqui, a projeção deles do PIB para o terceiro trimestre, mais ou menos a mediana aqui, e ele disse o seguinte, né, que houve uma fraqueza aí acima do projetado nos resultados, uma piora muito maior do que o pessoal já esperava, não é? Já o Gabriel Couto aqui, que é do Santander Brasil, afirmou o seguinte, que o setor de serviços realmente veio muito pior do que a expectativa, foi uma surpresa negativa para todos, né? Quase 1% na queda aí do volume de serviços no mês de agosto. Já falei isso aqui
no canal também, não é? Já a Rafaela Vitória aqui, que é economista-chefe do Banco Inter, já citei ela em algum vídeo aqui também do meu canal, né, falando dessa questão de projeções econômicas aí, e ela disse que o sentimento no mercado está um pouco mais negativo por conta dos reflexos do cenário externo para os juros. Sim, é bem possível que, de fato, a questão externa esteja ajudando o Brasil a afundar mais rápido, mas a culpa não é exclusivamente do tio Sam, do Joe Biden, do Fed, não. O Brasil, a questão interna, realmente é o grande problema do Brasil hoje, e aqui, de fato, ela pontua isso também, né? Vamos ser aí honestos em relação a isso. Ela diz o seguinte: além disso, há um outro impacto que é o fim dos estímulos causados por aumento de gastos do governo, né? Então, isso aqui, ela trata a questão do aumento do salário mínimo, de auxílios sociais e tudo mais aí. Isso aí já foi absorvido, essas tentativas que o governo Lula sempre faz, os governos do PT sempre fazem, para estimular a economia, fazer a economia crescer e tudo mais, a economia do gasto, do consumo, isso aí fazer a economia crescer por meio do consumo. E ela disse que isso já foi absorvido pelo mercado, qualquer ganho que pudesse vir nesse sentido, então a coisa já está estabilizada, não vai ter um resultado positivo daqui para frente, por conta realmente dessa estabilização desses novos valores, dessas informações assistencialistas por parte do mercado. Agora que a CM Capital, por exemplo, né, representada aqui pelo seu economista Matheus Pisani, fez uma revisão para baixo do PIB do terceiro trimestre. Eles já acreditavam que o PIB iria cair, diferente do consenso do mercado que imaginava uma estabilidade aí, e principalmente isso aí vai acontecer por conta dos efeitos aí da política monetária e por uma redução no consumo das pessoas também, principalmente aqui de bens de maior valor agregado, como produtos industriais, né? Isso aí realmente tem impactado o cenário como um todo aí. Então, embora as informações e opiniões diverjam um pouco, né? Algumas análises aqui, algumas casas de análises projetavam alta e reduziram isso, outras já projetavam uma queda, aumentaram a queda como um todo. O fato é que, de maneira geral, o mercado está pessimista com a economia brasileira, pelo menos para estes 2 próximos trimestres, né? Entenda 2 trimestres, aqueles que terão os dados fechados ainda, os dados oficiais, porque nós já estamos no último trimestre deste ano. Então, o que se encerrou em 30 de setembro, o pessoal já reviu para baixo também, e a previsão para esse que termina 31 de dezembro também foi revista para baixo, porque os números que foram apresentados por último pelo Banco Central e que serão apresentados pelo IBGE, sem dúvidas, foram um balde de água fria para todo mundo aí, para os investidores, para o pessoal que faz as projeções, porque realmente o que veio aí não foi nada agradável, uma queda muito brusca, muito acentuada da economia que ninguém havia previsto. É claro que, volto a frisar algo que eu sempre digo neste canal, o pessoal é muito otimista no final das contas com o governo Lula. No começo, lá em janeiro, o pessoal fazendo projeções muito positivas, não, o crescimento da economia, vamos ter uma economia crescendo, inflação controlada e essas coisas aí, a taxa de juros em uma tendência de queda e tudo mais. E os números agora, que todo mundo já esperava, todo mundo que conhece, o pessoal que é mais realista, né? Que se lembra bem o que é o governo PT, o que é o governo Lula, o que o Fernando Haddad que ele não sabe nada de economia, enfim, todo mundo que já lembrava isso e tinha isso em mente, já sabia que os números iriam aparecer em algum momento, afinal de contas, né, as benesses do começo deste ano, os resultados positivos, nenhum deles se deve ao governo Lula. Obviamente, estávamos aí carregando ainda a herança do governo Bolsonaro e Paulo Guedes. Agora que nós estamos começando a ver as consequências dessa política de inchaço da máquina estatal, investimentos ruins sendo feitos, né? O PAC voltando, esse negócio, esse papo de financiar coisas de petróleo lá na Venezuela, emprestar dinheiro para a Argentina e outros países e tudo mais, indicações nada técnicas para estatais, Aloysio Mercadante no BNDES, talvez o Guido Mantega na Vale, olha que coisa absurda, né? Então, esse tipo de situação aliada também a uma pressão sobre o Banco Central, o que indica que lá em 2025 o Banco Central vai perder totalmente a sua
sua autonomia com a saída do Campos Neto, também a questão do aumento da taxa de inflação aí, enfim, todas essas políticas econômicas completamente equivocadas do governo Lula estão mostrando agora o seu resultado e o pessoal começa a rever para baixo os seus dados, as suas informações. Agora, será que esse pessoal entende alguma coisa realmente? Esses números valem algo ou são apenas numerologia? Eles vão, consultam a bola de cristal e ficam aí revendo os dados a todo momento. Não sei dizer. O que eu posso dizer é que as previsões agora dos analistas do mercado financeiro estão ficando mais parecidas com a minha previsão, porque realmente eu sou muito pessimista com o governo Lula, né? Agora, estamos todos errados e a economia brasileira vai ficar melhor? Tomara que sim, não quero ver o fim do Brasil. Infelizmente, o que os dados nos indicam e o que a história nos mostra é realmente o oposto, é realmente a capacidade, o dom, o talento do governo Lula, dos governos petistas em geral, de destruir o Brasil. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.